Pastor Cláudio, ele e sua esposa, Sra. Joselene, são bem-vindos em nosso meio? Bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindo, viu? Glória a Deus, aleluia. Quero a amada igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, estou muito feliz por nós estar retornando essa casa de oração. Estamos chegando pela segunda vez, né, amor? Segunda vez, né? Estou muito alegre com Jesus, porque tudo estava já marcado na agenda de Jesus Cristo. Sabemos que Deus é que prepara, sabemos que Jesus que abre as portas, nos direciona, tudo feito na hora dele. E todos os milagres de Jesus foi na direção, no tempo, da hora dele. E eu creio que da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, que nesta noite nos trouxe das nossas casas para somente oferecer o melhor sacrifício humano, um louvor, uma palavra divina da parte de Deus. Por isso que Deus nos fez para nos adorar a Ele, somente a Ele e mais ninguém. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Luiz, juntamente com a tua esposa, aonde nós reencontrou, mas na verdade foi ele que me reencontrou. Eu fui lá buscar as mercadorias e de repente veio um homem gritando atrás de mim. Eu até fiquei assustado. Meu Deus, o que aconteceu? Plena na 44, dentro daquele shopping lá, o povo gritando. E ele perguntou: o senhor é pastor? Eu falei: pela misericórdia eu sou. Ele falou: você não lembra de mim não? Vem cá. Levou eu até na empresa deles e perguntou para a esposa dele que se encontra do lado dele: é ele? É ele. Por que você reconhece? Pela voz grossa dele. E depois que foi mostrar o vídeo, e na verdade eu não estava lembrando, né? Naquela época eu era bem mais magro e tinha mais cabelo na cabeça. E graças a Deus, e eu fiquei muito feliz por Deus marcar esse encontro lá e ver que Deus é fiel e cumpriu na vida deles de uma maneira muito grande. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Não posso deixar também de agradecer a Deus pela vida do senhor pastor. Muito obrigado pelo convite, por nos confiar de nós estar aqui em cima dessa tribuna, aonde uma tribuna consagrada, levantada somente para adorar o Senhor. E por onde que eu passo, que eu tenho ministrado o amor de Jesus, tenho contado uma história de Jesus, uma história verídica que aconteceu e que ainda vai acontecer muitas coisas sobre nossas vidas. Eu sempre falo: até o final do culto, o Senhor é o meu pastor e vai me abençoar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos obreiros desse ministério de uma forma muito linda e muito forte. Amém? Vamos colocar de pés em nome do Senhor Jesus. Abre a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 19, no verso de número 5. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que escreveu Dr. Lucas, no capítulo de número 19, verso de número 5. Somente esse verso 5 que o Espírito Santo nos ordena para expressar o que Ele tem para falar conosco. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: e quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convenha pousar em tua
em tua casa. Quem vem buscar Jesus para levar para casa? Feche os seus olhos. Deus amado, Senhor Jesus, Espírito Santo, diante da tua presença sobre essa tribuna, meu Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por esta honra. Pai querido, por essa oportunidade linda, diante da tua presença, como tenho assim, meu Pai, direcionado, e sabemos que somente o Senhor pode nos trazer a revelação da tua palavra. Eu venho nessa noite, meu Pai, descer, diminuir. Venho pedir ao Senhor, meu Pai, o teu Espírito Santo, meu Pai. Pai, que teu Espírito Santo vem nos trazer a interpretação, a revelação dessa mensagem, dessa palavra, meu Pai, porque eu creio que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Pai, eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha nesta noite, meu Pai, a visitar cada coração, cada mente, Senhor. Pai, que o Senhor venha amarrando os valentes, amarrando os principados, potestades, toda guerra, todas as batalhas espiritual, meu Pai. Pai, que o Senhor visita cada coração nesta noite, aquele coração que andou triste, angustiado, que venha sair nesta noite, meu Pai, com a certeza da cura do Senhor, da alegria e da presença do Senhor. Que teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos trazer, meu Pai, a mensagem nesta noite. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, nós lemos aqui em Lucas capítulo 19 sobre acerca de um homem chamado por nome de Zaqueu. Talvez vocês podem até questionar na sua mente, no seu coração, de um texto bem pregoado, bem anunciado em muitos lugares. Mas sabemos que a palavra de Deus é uma palavra que não morre. A palavra de Deus é uma palavra que vive, que se renova cada dia sobre nossas vidas. E sabemos que todas as vezes que nós lemos um texto, ou um capítulo, ou um versículo, sabemos que Deus traz uma revelações diferente para os nossos dias. E sabemos nos momentos mais difíceis que nós passamos, que é onde o próprio Jesus de Nazaré, e juntamente com o próprio Espírito Santo dele, ele nos traz ali a paz quando a gente lemos a palavra. E sabemos que o nosso refúgio, a nossa fortaleza, na verdade, é o próprio Jesus. Mas sabemos que nós não podemos ver Jesus por enquanto, mas podemos sentir Jesus ao todo tempo. Podemos sentir Jesus quando a gente abrimos esta Bíblia que se encontra na sua mão. Talvez você abra a Bíblia eletrônica no seu celular, ou talvez no seu tablet. E sabemos quando a gente abrimos esta Bíblia, sabemos que o próprio Deus vai falar com a gente. Sabemos que o próprio Deus tem uma resposta para nos dar no momento de grandes aflições. Estamos vivendo uma época que está sendo cumprido as profecias desta palavra, sendo cumprido as profecias do Apocalipse. Sabemos que Jesus, ele continua curando as pessoas. Jesus ainda continua falando com a gente, mas Jesus só vai falar com a gente quando a gente abrimos nossos corações. Jesus não está procurando pessoas que pregam bonito. Jesus não está procurando pessoas que falam bem sobre uma tribuna, porque sabemos que alguns discípulos, alguns homens que andou com Jesus, não teve estudo, mas teve uma sabedoria, porque andou com o próprio Deus. Andou com o próprio Deus, que após a morte de Jesus, ele ressuscitando ao terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus parece com os seus discípulos.
esquecidos. Mas Jesus marcou um encontro com eles: ficais em Jerusalém, porque aonde revestir de poder, de autoridade. E sabemos que ali poucas pessoas ficaram, mas só ficaram aqueles que Jesus, na verdade, estava marcado para revestir eles com autoridade. E sabemos que a maioria, tirando o primeiro lugar, a primeira pessoa, Pedro, sabemos que Pedro não tinha estudo, não tinha qualidade de nada, mas para Jesus era muito importante. E sabemos que ele revestiu, ele recebeu autoridade, aonde o próprio Espírito Santo de Jesus desce sobre a cabeça de Pedro. E quando nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, aonde o doutor Lucas escreve também no capítulo 2, aonde nosso irmão Pedro estava pregando, Pedro estava anunciando, Pedro estava dando sermão, Pedro estava sendo usado por Deus. A Bíblia diz que ele foi o maior ganhador de almas, porque a Bíblia diz que foi mais de 3.000 pessoas que foi ali batizado, pessoas que aceitaram como Jesus único Salvador. Quando eu vejo isso, Jesus, ele fazia pela sua simplicidade a palavra do Senhor mais simples. Ele pregava mais simples para as pessoas entender o que ele queria falar para a multidão. E sabemos que todos os sermões, todas as pregações que Jesus fazia, seja nas casas, seja no deserto, a Bíblia diz que o povo ficava encapitado, ou seja, encapulado com as mensagens, ou seja, entendia que Jesus estava falando. E quando nós vimos a palavra do Senhor, que ele tem a sua forma, cada um de Deus usar da sua maneira que ele quer. Mas quando eu vejo Jesus, a sua simplicidade, Jesus estava andando, caminhando, fazendo a obra dele. Mas sabemos que todas as obras que Jesus ia fazer, ou ele ia atravessar Macedônia, ou ele ia andando a pé, ele se retirava para uma oração. O segredo de nós conquistar a intimidade com Deus, o segredo de buscar, aprender, ouvir a voz do Espírito Santo é na oração. A oração, ela nos ensina a aproximar mais de Deus. A oração, ela quebranta o coração. A oração, ele entra com a providência que rebenta todo o inferno. Assim Jesus, ele fazia as suas orações. E sabemos no livro de São Mateus que Jesus, a primeira coisa que os discípulos perguntou para Jesus e pediu para Jesus, que pedisse para ele ensinar eles a orar. Jesus ensina eles a orar. Jesus começa a orar o Pai Nosso, que podemos ver que são poucas pessoas que na verdade andam no Pai Nosso. A maioria não obedece o Pai Nosso. E podemos entender que o ministério de Jesus foi constituído em oração. O ministério de Jesus foi constituído em jejum e obediência. Quando eu vejo Jesus andando nas suas caminhadas longas, a Bíblia diz que Jesus não andava sozinho. Jesus andava com comitiva. Jesus andava com aquelas pessoas que uma certa hora eram endemoniados, uma certa hora pessoas que estavam doentes, uma certa hora pessoas perturbadas. Mas quando assistia um culto de Jesus, Jesus pregava. Após de pregar, ele curava, ele libertava, ele salvava. Depois que tudo que ele fez isso, ele prepara ainda o almoço, ele prepara ainda a janta, ele prepara ainda o lanche, porque Jesus nunca vai dispensar nenhum dos teus filhos com as mãos vazias. Jesus, quando ele passava, ele deixava certos milagres, mas podemos ver que havia pessoas que ali estavam no meio de Jesus, pessoas que não queriam aceitar que Jesus pregasse a palavra, porque aquelas pessoas pensavam que Jesus não era o Deus, pensavam que Jesus não era o Messias. Podemos entender no dia de hoje, os crentes não estão acreditando que Jesus está voltando. Os crentes estão dentro das congregações, mas não acreditam que Jesus
está voltando. Porque os crentes não acreditam, os crentes não lêem Bíblia, os crentes não comem Bíblia, os crentes não meditam a Bíblia, mas meditam em online, meditam em uma pregação em YouTube. Mas quando eu vejo a palavra, que tudo que Jesus deixou escrito, direcionado no Espírito Santo, direcionado a esses homens, está acontecendo. As pregações de Jesus é uma pregação de exortação, é uma pregação de conserto. E podemos entender, quando entra dentro de uma congregação, de uma igreja, começa a pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele fera, o verdadeiro evangelho machuca, mas machuca aquele que não quer ser corrigido, machuca aquele que não quer aprender, machuca aquele que não quer andar no certo. Ele começa a sentir uma dor, ele começa a sentir um pânico sobre o coração. Mas assim era o ministério de Jesus. As pessoas começaram a levantar contra o ministério de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus não estava preocupado o que estava falando dele, ele não estava preocupado se estava maquinando com o ministério dele. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite: o que Deus preparou para a tua vida, ninguém pode derrubar. O que Deus falou, decretou na sua vida, ninguém pode tirar, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Ei, você está aqui nesta noite para adorar o Deus de Israel, você está aqui nesta noite para adorar o próprio Jesus, o Messias. Vocês mesmos declararam no louvor tão bonito: sai na rua falando em nome de Jesus. O nome de Jesus quebra a cadeia, o nome de Jesus desfaça as obras do inferno. Ou seja, a função de Jesus era desta forma. E a Bíblia diz que por onde Jesus passava, a fama de Jesus crescia. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Quando você busca a face de Deus, a presença dele na sua vida vai crescer, a presença da voz dele vai crescer na tua vida, a presença da unção de Deus vai crescer na sua vida. Mas como assim, Bispo Cláudio? É aquele quando você passar pelo caminho, as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, tem como você fazer uma oração para mim? Isto é a presença de Deus crescendo na sua vida. Assim era o ministério de Jesus. Jesus passava, ele somente na palavra dele curava, somente levantar as mãos curava. Ou seja, Jesus continua fazendo isso. Só que hoje Jesus quer usar você, Jesus quer usar tua boca, Jesus quer usar tua mão, Jesus quer usar teus pés, Jesus quer usar teus olhos, Jesus quer usar teus ouvidos, Jesus quer usar teu corpo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 3: eis que eu bato a porta, se ouvir minha voz, entrarei na tua casa, cearei contigo e contigo serás comigo. Ou seja, ele está falando do nosso coração, ou seja, ele está falando do templo, do tabernáculo, do Espírito Santo, que é a nossa estrutura física, o nosso corpo. Já que o Espírito Santo está falando no meu ouvido, hoje nessa noite eu quero visitar a minha casa. Deus, Jesus de Nazaré, ele começa a passar em vários lugares, e podemos ver que Jesus fez muitos milagres. E você pode ver que Jesus não fez milagre na casa dele, Jesus não fez milagre na cidade dele. Por quê? Porque o povo não acreditava. Em todo lugar o povo não acreditava. Não acontece o quê? Não acontece milagre, porque o coração fecha. Quando o coração fecha, o mundo espiritual começa a entrar em guerra, começa a criar uma barreira, aonde as pessoas começam a ter uma sonolência, uma missão de boca, aonde as pessoas começam a sentir um peso, um fardo pesado nas costas, aonde começa a sentir uma fatigação no coração, com vontade de ir embora desesperadamente. Por quê? Porque há pessoas com o coração fechado. E podemos ver que Jesus, ele faz milagre em Cafarnaum, Jesus faz milagre em Jericó. E assim são lugares que poucas pessoas na palavra. Você lembra no Velho Testamento, Jericó era uma cidade que foi amaldiçoada com o próprio Josué. Mas sabemos que o próprio Deus de Israel, ele
cidade de Jericó para Josué, ele entregou nas mãos de Josué, ele cumpriu o que Deus falou para Josué, ele cumpriu na vida dele. E podemos ver que nós vemos lá em 1 João, no capítulo 3, no verso de 8, a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Ou seja, aonde era maldição, Jesus se manifestou para se tornar bênção. Sabe o que Jesus está falando esta noite? Uma certa hora, um certo dia, certo ano, vocês eram amaldiçoados, vocês viviam locais em que não era do agrado de Deus, mas Jesus apareceu para mim e para você. Ele apareceu. Hoje eu tenho uma promessa para a sua vida. Hoje eu quero tirar vocês desse mato, hoje eu quero tirar vocês desses caminhos tortos. Ou seja, Jesus apareceu para você, para mim, entregou uma nova veste, entregou uma nova veste espiritual, aonde se tornou o que? Pensa, aonde hoje você está aqui nessa noite, adorando o Senhor dos Exércitos, adorando aquele que reina, aquele que cura, aquele que fala, aquele que mostra, aquele que revela, aquele que restitui, que restaura, que faz morto ressuscitar. Ele continua fazendo isso. Jesus de Nazaré, ele começa aí, e a Bíblia diz que ele vai para uma cidade chamada por nome de quê? Jericó. E podemos ver que a cidade de Jericó era uma cidade pequena, é uma cidade pacata, e podemos entender que essa cidade só tinha uma porta de entrada. E quando eu vejo que a porta de entrada e os caminhos que Jesus passava não eram como essa avenida que vocês têm aqui, é um caminho apertado, é um caminho dificultoso. O que nós entendemos no mundo espiritual, para andar com Jesus será difícil, para andar com Jesus o caminho é estreito, ou seja, tudo que é conquistado é pelo esforço. Ou seja, não é por causa que nós somos usados por Deus que está garantida a minha salvação, não é por causa que eu estou dizimando, ofertando, que está garantida a minha salvação, não é por causa que eu canto bonito que está garantida a minha salvação. Não, para entrar no reino espiritual, para entrar no paraíso com Jesus, é pelo esforço, é pela insistência, é vencer a tentação, é vencer os caminhos pertuosos, ou seja, os desejos, as coisas que parecem para nós tentar desviar do caminho. E a Bíblia diz que quando Jesus entra nessa cidade, podemos entender que a multidão estava perto de Jesus, a multidão não queria desagrudar de Jesus. Quando eu entendo a multidão significa os obstáculos. A multidão significa impedimento. Como assim, pastor, meu bispo? Quando eu vejo a palavra de Deus, havia um certo homem chamado por nome de Jairo. Ele foi e prostrou diante de Jesus. Ele largou de ser o mais importante, ele quebrou todos os tabus e prostrou diante de Jesus. E Jesus descendo do barquinho, ele prostra para ele e fala: eu quero que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está moribunda, a minha filha está doente, a minha filha está ruim. A Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos e vai, só que no meio do caminho depara com uma certa mulher que não tem um nome, e esta mulher sofria por quê? Por 12 anos de fluxo de sangue. Ou seja, Jesus está falando: eu estou passando no meio do caminho, mas para receber o milagre, esta mulher, ela teve de enfrentar a multidão, ela teve de enfrentar as críticas, ela teve de enfrentar um monte de coisa, mas a Bíblia diz que ela lançou uma profecia. Presta atenção que você fala para Deus. O que você fala para Deus é uma profecia. Ela lança uma profecia para Deus antes de conhecer Jesus. Se eu tocar nas vestes de Jesus, ou na outra tradução, se eu tocar nas vestes, ou seja, no vestido de Jesus, eu serei curado. Ela teve o quê? Determinação. Só que ela viu que tinha uma multidão, mas o que está na vida dela é maior. Ou seja, o que vai fazer você andar, marchar, vencer, chegar até onde Deus quer, é a sua determinação. Quando você determina em nome de Jesus, quando você manda e fala para Satanás sair, a determinação
iluminação de Jesus desce na sua vida. A Bíblia diz que as forças de Deus se renovam cada dia em nossa vida. Ou seja, quando você profetiza, o milagre vai acontecer na tua vida. A Bíblia diz que ela vendou, ela tocou nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz que ela foi tocada. A Bíblia diz que Jesus parou, e parando Jesus olha para trás. Só que Jesus está falando para você, não é você que vai olhar para trás, quem vai olhar para trás é Jesus. Jesus vai repreender toda maldição, vai repreender toda obra contra a sua vida. Ei, Deus está falando nesta noite, abre a tua boca e profetiza. Profetiza. A Bíblia diz que essa mulher foi curada. Da mesma forma, Jesus entra dentro da cidade, e a maioria das pessoas queria tocar em Jesus. Só que Jesus já tem um foco. Jesus está aqui por causa de vocês. Jesus já tem um foco, que é cada um de vocês. Cada um Deus vai abençoar diferente do outro, porque Jesus, Ele está sentado no seu trono, Ele está ouvindo tudo que vocês estão pedindo, mas Ele também está vendo o que está acontecendo na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, Ele entra na cidade de Jericó, Ele entra pela porta principal, e a Bíblia diz que o povo já sabia que Jesus estava indo para outra cidade. A Bíblia diz que aqueles que Ele despedia, e é quando aqueles ficaram sabendo que Jesus estava para ir para outra aldeia ou para outra cidade, eles eram os primeiros a chegar lá por causa de Jesus. Ei, não encontramos mais hoje na casa de Deus. Está demorando demais chegar a hora do culto. Eu estou com vontade de ir para o culto. Hoje eu estou com vontade de ver o pastor, quer dar um abraço neste homem. Eu estou querendo que o pastor ponha a mão na minha cabeça hoje, me abençoe. Eu quero para o culto, porque eu quero oferecer o melhor. Por quê? Porque eu tenho certeza que meia-noite em ponto de segunda-feira, de domingo a segunda, o milagre vai chegar na minha vida. Com certeza, quando nós vimos, vamos vir para a casa de Deus, nós vimos para adorar. Não pedir bênção, não pedir uma revelação, não pedir uma cura. Nós vamos adorar. Por quê, bispo? Porque a própria palavra é só em Mateus. A Bíblia diz para mim, sim, o próprio Jesus falando: buscais o primeiro reino do céu, e a justiça, as demais coisas eu acrescentarei na tua vida. Ei, você veio aqui nessa noite para não ver um pastor que sabe pregar mais ou menos, porque estou aprendendo a pregar ainda. Até quando Jesus me arrebatar, ou até quando Jesus me levar para a sepultura, esperar um dia grande a volta dele. Mas você veio aqui nesta noite para ouvir uma revelação, que a palavra que você está tendo nesta noite, Ele está falando para você: seja adiantado, seja adiantado. Só porque aquele que chega adiantado no serviço é o primeiro a bater o ponto adiantado. Sabe o que Deus está falando? Eu estou aqui dentro do culto, desde que você chegou, eu já estava aqui na tribuna. Eu esperei o primeiro chegar, joelhar e falar comigo. Eu esperei o segundo joelhar e falar comigo. Sabe o que Deus está falando? Aquele que chega adiantado vai receber a vitória. A Bíblia diz que este homem, chamado por nome Zaqueu, era um homem rico, era um homem que cobrava imposto, era um homem que não tinha dó dos pobres, era um homem que tinha uma mansão, era um homem que tinha dinheiro, mas não tinha o que? Alegria. E sabemos que esse homem já ficou sabendo das obras de Jesus, ou seja, algo já chegou até o coração dele. E sabemos que tudo para ser liberto em nossa vida não é pelo esforço e nem pela força, mas pelo Espírito Santo. Ninguém vai fazer ninguém aceitar Jesus, ninguém vai obrigar ninguém a aceitar Jesus, não. Mas quem vai fazer a pessoa reconhecer que Ele é o único Salvador é o Espírito Santo. Ou seja, esse homem,
ele conheceu, ele ouviu falar de Jesus, através talvez de uma pessoa falando: olha, Jesus pregou para mais de 5.000 homens, fora as crianças, mulheres, e ainda multiplicou os pães e o peixe. Talvez uma pessoa falou isso para ele: peraí, ele fez isso e fez, melhor ainda, ele curou 10 leprosos, de longe, peraí, mas pessoal, mais uma coisa, ele faz coisa que nem Moisés, Elias no Velho Testamento fez. Ele somente com a palavra ele libertou, ele somente com uma palavra tocou o esquife, o caixão, o morto ressuscitou. Talvez essa foi uma pregação para entrar no coração dele. Só que pegou o momento da pessoa aceitar Jesus, é o momento que Deus está criando uma situação. Talvez a situação que essa pessoa está passando, talvez ela é da família, talvez é uma pessoa da sua parentela estava ali, dificultamente, talvez doente. Porque uma pessoa aceitar Jesus é quando está doente, ou quando o casamento está acabando, ou quando está morrendo. A pessoa quebrando o coração. Ou seja, essa pregação talvez chegou até esse homem, talvez com o coração quebrantado. E como eu já sabia, já ficou sabendo que Jesus fazia isso, ele toma uma posição, ele toma uma posição maravilhosamente forte. A Bíblia diz que ele sai da sua casa. Primeiro passo, tem que sair do conforto, tem que sair da caverna, tem que sair da cisterna, tem que sair da cadeia, porque quando a gente saímos, fica mais fácil Jesus ver nós. A Bíblia diz que esse homem sai da casa, ele sai do seu luxo, e a Bíblia diz que ali perto da casa dele havia um pé de figueira. E a Bíblia diz que esse pé de figueira, para nós mente hoje, para nós, é um pé cheio de quê? Espinho. Aquela rosa, tanto que as mulheres gostam, aquelas rosas vermelhas, com unha de gato, é como aquilo lá. E a Bíblia diz que quando ele sai da sua casa e sobe naquele pé de figueira, para a figueira brava, a Bíblia diz que ele fica ali, esperando Deus. Primeiro passo, sabe como diz. Segundo passo, não olha para os problemas da sua frente. Quando você olha os problemas da sua frente, ou dentro da sua casa, ou da sua empresa, ou no local de trabalho, ou talvez até dentro da congregação, ele não vai deixar você subir, porque a figueira era brava. Ele estava preocupado que tira a figueira, mas ele estava preocupado que ele queria ver Jesus. Podemos entender que a mulher de fluxo de sangue profetizou. Ele não profetizou nada, ele só queria ver. Ver. Sabe o que é isso? Deus quer ver a sua atitude, Deus quer ver a sua mudança, Deus quer ver o seu modelo de agir diferente, Deus quer que você fale diferente, Deus quer que você haja diferente, para Ele ver você. E a Bíblia diz, quando Jesus entra em Jericó, Jesus não vai para a direita, Jesus não vai para a esquerda, Jesus não vai para trás, Jesus vai para a linha reta. Sabe o que Deus está falando? Nunca tenta desviar para chegar mais rápido aonde você quer. Não desvia porque tem um gigante na sua frente. Não desvia porque tem um que você não gosta. Não desvia porque tem um que está planejando toda a sua vida. Mas a Bíblia diz para mim que o próprio Deus falou para Josué: Josué, medita na minha palavra dia e de noite. Não parte tua boca desta lei, desse livro. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Deus fala, Jesus fala para o João Nair de Patos: ô João, olha para frente. Jesus, quando ele marca um compromisso, ele vai para a linha reta. A Bíblia diz que Jesus chega e ele não desviou por voto nenhum, mas a Bíblia diz que ele chega embaixo de um pé de figueira. Sabe isso? É a providência de Deus, é a providência de Deus na sua vida. Ele não profetizou nada, mas ele falou: eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus.
Sabe por que muitas pessoas recebem milagre mais rápido que nós? Sabe aquele crente que tem 15 anos e está na igreja e nunca recebeu aquela bênção que tanto almeja, mas chega um, congrega, começa a congregar hoje, trazer a carne, na outra semana já recebe. Sabe por quê? Ele queria conhecer Jesus. Toda pessoa que quer conhecer Jesus quer ter experiência de Jesus. Jesus não quer saber se você ouviu falar de Jesus. É muito fácil ouvir falar de Jesus, mas a melhor coisa é conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, Ele te põe para trabalhar. Quando você vai fazer uma entrevista, você passa uma entrevista, Ele fala: amanhã, 7 horas, você tem que estar aqui para pegar na mão da massa e trabalhar. Você só vai conhecer o seu serviço quando você coloca a mão. Nós só vai conhecer Jesus quando a gente quer conhecer Ele, e quando conhece, Ele fala: vamos trabalhar junto. Jesus está falando esta noite para 5 pessoas aqui. Se Ele me dá autoridade, eu chamo vocês pelo nome. Ele já me revelou os 5 nomes para mim. Ele já me deu nome e sobrenome. Ele já me revelou o seu CPF também, os 4 últimos nomes. Se Ele mandar falar, eu falo também. Mas eu faço na direção de Deus. Eu não uso os dons espirituais para ganhar dinheiro. Eu não uso os dons espirituais para ganhar fama. Eu uso os dons espirituais para ver que Deus existe na sua vida. É que Ele ama você. Ele está aí no seu local. Ele está aí no seu rumo. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, Ele olha para cima. Aleluia. Terceiro, Ele está falando para você: não olhe para baixo. O salmista Davi disse: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Não olha para baixo. Ele está falando: olha para cima. A Bíblia diz que Jesus estava pregando a casa ali. A Bíblia diz que nem 4 homens trazendo paralítico, e não podia entrar nem para a janela nem pela porta, porque havia multidões. Mas a Bíblia diz que um falou: vamos descer no teatro. Sabe o que Deus está falando? Não olhe para a dificuldade. Não olhe para baixo, olha para cima. Sabe por quê? A tua resposta está acima da tua cabeça. A tua vitória, sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus foi levado pela uma nuvem ao céu. Sabe o que Deus está falando? Lá em cima, lá na minha casa, eu estou preparando o teu trono. Não, você vai sentar comigo no meu trono. Eu só estou preparando a tua casa. Sabe o que Deus está falando? A casa não está embaixo, a casa não está para a direita e para a esquerda, a casa está acima da tua cabeça. Sabe por quê? A Bíblia diz que o próprio Jacó estava dormindo. Ele pega uma pedra, faça de travesseiro, e a Bíblia diz que Deus dá uma visão bonita para ele, uma escada que batia no chão ao céu. E a Bíblia diz que o próprio Jacó dizendo: eu vejo o anjo subindo e descendo. Sabe o que Deus está falando? Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está falando para você: sobe, sobe, porque quem vai te carregar sou eu. Jesus olha para cima. Quando ele olha para cima, ele fala para ele: ei, Zaqueu, desce depressa. Só que eu entendo uma coisa: quando Deus quer abençoar a gente, Ele já chama nós pelo nome. A Bíblia diz que falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A Bíblia disse: Abraão. A Bíblia diz: Moisés. Sabe o que é isso? Deus chama a gente pelo nome. E a Bíblia diz que Deus chamou Moisés ali, Zaqueu. Zaqueu significa escolhido ou especial. A Bíblia diz que quando ele olha para si, fala assim: desce. Ei, sabe o que Deus está falando? Quando Ele reconhece o seu coração, quando Ele reconhece o seu jeito. A Bíblia diz que Jesus para tudo. E quando Jesus para tudo, Ele chama pelo nome para envergonhar o Satanás. Sabe como Deus me manda descer de cima só para vir falar uma coisa para vocês? A luta está travada. O diabo tentou arrancar teus bens lá da caralha. Sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Que
ano passado. Ele me fala o mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, tudo fechou as portas. O que Deus fala para mim, mulher, que Deus escolheu um propósito que tu fizeste para Ele, uma campanha lá, assim que nega na bacia. Olha aqui para mim, Deus manda falar para a senhora: eu que te ressuscitei no meio dos mortos, eu que te dei vida de novo, eu que repreendi todo espírito da maldade, da espírito da ansiedade, da depressão, da calabastai, da enfermidade, da paralisar o seu coração para tu morrer. Filho, eu falo para tu nesta noite, eu estou visitando uma pessoa da tua parentela, eu vou fazer a cura daquela vida, porque eu tenho um propósito sobre aquela vida. Quando eu vejo você, o Espírito Santo olha para mim sim, ele me mostra você dentro de um carro, a Bíblia sai sobre o volante, e Deus me mostra, o Espírito Santo me mostra tu andando uma avenida, e nessa avenida tu pega uma BR, uma GO, o Espírito Santo fala para mim, GO, e tu saiu de Goiânia para fora, na GO 060, chorando, ouvindo louvor. Eu falo para tu, filho, naquele dia, naquela quarta-feira, eu estava do seu lado. Fala para você, Satanás tentou tirar tua vida, tentou você fazer besteira, mas eu falo para tu que eu posso ressuscitar o que está na tua vida. Olha para mim, meu filho. A marcha dentro, a Espírito me mostra escrever na sua testa, número 12. 12 dias atrás, tu falou com Deus desse na lágrima dos olhos. E ele me fala que foi às 15h10 da tarde, ou seja, às 3h10 e 46 segundos. Caramba, sabe o que tu falou para ele? Pai, eu não aguento mais. Eu sei que eu sou errado, eu errei, mas eu quero que o Senhor perdoe eu. Eu não quero que a minha família pereça. E hoje estou te dando a vitória. Quando Jesus mandou o Zaqueu descer, ele mandou falar depressa. Depressa significa rápido, não perde tempo. E a Bíblia diz, quando ele desceu, presta atenção na revelação de Deus, presta atenção na revelação de Jeová. Eu sou doidão mesmo. A Bíblia diz, quando ele desceu, o povo criticou. O Espírito Santo fala assim no meu ouvido: escreva na sua testa, família. Tem pessoas da sua família que criticam muito o Senhor. Olha para o Senhor com os olhos fortes. E o Espírito Santo fala para mim que é de longe. É verdade? Tu falou uma coisa para mim, meu filho. Tu me conhece? Não. Só que o Espírito Santo de Deus me mostra visitando um idoso, dando livramento de derrame, que ia ficar paralisado do lado esquerdo e cego do lado esquerdo e a perna paralisada. Deus manda falar para tu que tu tem apresentado a sua família, e quando você apresenta essa família, o Senhor começa a sentir muita dor nas costas, começa a sentir muita dor nas pernas, mas hoje Deus está arrancando toda essa oferenda do mal. Ele está revestindo você com as tuas armaduras espirituais que Deus fez para você, e Deus manda falar: filho, eu estou visitando uma mulher que eu vou libertar. Senhor te pede, então, Jesus. Senhor te pede. A Bíblia diz que o Zaqueu desce, vai para a sua casa. Jesus pediu para ele: eu quero ir na sua casa, eu quero ir dormir na sua casa. Presta atenção, meu filho. Jesus entrou na casa, sentou. A multidão estava com ele, e havia os caminhadores. E a Bíblia diz que Jesus estava paralisado, ouvindo o que Zaqueu estava falando. Zaqueu, levando o meio de todo mundo, fala assim: eu vou dar de volta o dobro. Tu
Hoje entra salvação nessa casa. O Espírito está falando assim no meu ouvido. Estou entrando com uma salvação com duas pessoas. O Espírito Santo fala assim: filho, eu estou te renovando a sua estrutura. Porque de avassar tu tem sentido um cansaço, uma guerra espiritual. O Espírito Santo me mostra uma potestade que tentava paralisar o Senhor, mas hoje Deus está entregando a espada na tua mão. Ele está falando: filho, quem fala na tua boca na frente sou eu, quem coloca a palavra na sua boca sou eu. Não importa que você não sabe ler direito, não importa que você não sabe nem ler nem pensar, mas você me presta a tua boca, e eu já curei muitas pessoas através da tua oração. Eu já vim lá baixar, eu já participei com você com as campanha que tu fizeste para a família, dentro de lá, dentro de casa. Eu restaurei, foi 3 casas, por causa da sua oração, filha. Falo para tu, que eu estou visitando teus olhos, estou renovando tuas vistas, eu estou tirando todo o cansaço, e ainda falo para transformar você nessa noite, meu servo. Vai, que eu serei contigo. Não prepare o louvor para nós ir embora. Conta ali, para nós ir embora. Quando Jesus falou que teve uma salvação, amém, a Bíblia disse que as pessoas começaram a criticar de Jesus. Por quê? Porque Jesus ia atrás de quê? Leproso, cobrador de imposto, prostituta. Ele só ia atrás de pessoas que ninguém queria fazer nada. Só que o Espírito Santo falou: muitas pessoas têm criticado de tudo, de onde você tem ido, feito e fazido, mas não tem coragem de chegar e fazer o que você faz. Aleluia. Acabava a mandar gastar. O Espírito Santo fala no meu ouvido assim: fala para ela lá, caramba, gastar. Satanás tentou te paralisar. O inimigo tentou te paralisar o meu ministério, a sua vida e seu chamado. Andar e achar em muitas guerras, muitas lutas. Muitas vezes você tem desejado no seu coração, porque tu é ser humano. Mas eu conheço a sinceridade do seu coração. Eu falo para tu nesta noite que hoje estou preparando a bênção, uma vitória de 3 anos atrás. Hoje estou te preparando e falo para tu: prepara para o mês de agosto, que tu vai fazer um culto de ação de graça, porque eu estou assinando os papéis e eu estou decretando hoje para a tua vida, diz o Senhor. Feche os olhos, põe a mão no seu coração. Jesus está nessa noite, Ele está pedindo para entrar na sua casa. Ele está pedindo hoje para você levantar na sua casa e profetiza. Profetiza dentro da sua casa, que a sua casa é a casa dele. Profetiza que o seu casamento é o casamento dele. Abra sua boca, profetiza nessa noite. Fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Chama Jesus aí. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Chama Jesus, passa na sua casa. Vai na minha casa, Jesus. Jesus, vamos perdoar na sua casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é
vida, na vida cume, levanta, tem vida, tem vida. Passa, vai em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa, vai em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Senhor Jesus, saia a tua igreja, tua noiva, que está declarando as bocas dos lábios deles, meu Pai, que estão pedindo para o Senhor entrar dentro da casa deles. Peço, Senhor, que nessa noite o mesmo milagre que o Senhor fez na casa de Zaqueu, meu Pai, o Senhor ainda continua fazendo milagres e também, meu Pai, confundindo muitas pessoas, porque nós temos um morador, temos um proprietário que é o Senhor que se habita dentro da nossa casa. Abençoe esse ministério, que todas as lutas, guerras, batalhas, tempestades que o Senhor me falaste, meu Pai, me mostrou, meu Pai, na pregação que foi passado, mas o Senhor fez a grande obra do Senhor. O Senhor, meu Pai, tirou e trouxe grandes novas pessoas, meu Pai. Peço, Senhor, abençoe, meu Pai, os anjos dessa igreja, abençoe cada os obreiros que venham crescer na graça, no conhecimento, na direção dos anjos da igreja. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, glorificando a nossa alma para Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também quero agradecer a Deus, pastor, o momento da oração que eu acabei de fazer agora. O Espírito Santo me mostrou visitando as suas pernas, fortalecendo os nervos e as carnes, as chicotas. Ele me mostra visitando o seu lado esquerdo, o seu cérebro, uma veia. Ele está destrofiando, está desentupindo essa veia, está derramando a chave, evitando um derrame calado, uma dor de cabeça que era o início de um derrame. Hoje estou dando esse livramento, porque eu te ressuscitei no meio dos mortos. Eu falei para tu que eu tenho grandes obras para tu ainda fazer nessa terra. Eu falei para tu que ainda tu vai fazer viagem para fazer minha obra, porque tu vai testificar, filho, de onde eu tirei você e de onde eu preparei você e as provas que tu passou para chegar até aqui, porque eu falei que as portas que eu abro ninguém vai fechar. Pode ficar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só eu, mas as portas não fecham. A tempestade veio no ano passado, a ventania, o vento forte veio, mas eu estava no barco. Eu estou contigo, estou visitando teu coração, estou calmando o seu coração, estou palpitando na toada certa, filho, porque eu tenho visto as suas orações na tua casa, eu tenho visto e ouvido as tuas lágrimas descer no rosto, porque tu tem orado para pessoas que tem te ofendido, tem te levantado contra a sua vida, mas tu orou para eles e eu tenho abençoado. Por isso que eu prolongo a sua vida nesta terra ainda mais. Não decretarei data e nem quantos anos, porque eu tenho grandes coisas ainda a fazer na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que abençoe.